Você quer aprender a fazer esse lindo soplá e arrasar nas vendas porque ele é super econômico ou na decoração da sua casa? Então não saia daí. Já vai deixando seu like enquanto roda a nossa vinheta. A lista de materiais que vamos precisar para a aula de hoje é tesoura, uma agulha de tapeceiro, agulha de crochê 3,5 milímetros e eu vou trabalhar com o barbante barroco número 6. Eu estou utilizando a cor preto, mas você pode utilizar a cor de sua preferência. Vamos à nossa aula? Vamos começar fazendo um anelzinho mágico. Anel mágico pronto. Vamos subir 2 correntinhas, porque o nozinho fica referente a uma correntinha. Então, já demos a altura de um ponto alto. Laço meu fio e dentro do anel mágico eu vou trabalhar 18 pontos altos, contando com essas correntinhas aqui do início, tá? Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. E eu venho trabalhando aqui dentro do anel mágico, pontos altos até completar 18. Vou fazer aqui os meus 18 pontos altos dentro do anel mágico e já volto para dar continuidade à nossa peça. Finalizei aqui, ó, os 18 pontos altos. Agora eu vou puxar esse fiozinho aqui para fechar o nosso anel mágico. Eu puxo bem para esse círculo aqui central ficar bem fechadinho, tá? Assim, ó. Agora, eu vou introduzir na terceira correntinha aqui do início, ó. Contando aqui, ó. Uma, duas, 3. Na terceira correntinha eu vou introduzir a minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo essa nossa primeira carreirinha, fechando assim os 18 pontos altos. Agora eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, para a gente trabalhar a segunda carreirinha, tá? Subi 4 correntinhas, eu vou pular um pontinho de base, ó, esse pontinho aqui, e vou fazer um ponto baixo no próximo. Subo novamente, agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. Subi 3 correntinhas, eu vou pular um pontinho de base, esse pontinho aqui, e vou introduzir aqui no próximo ponto de base. E faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo, introduzo e faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo, introduzo
e faço um ponto baixo. Assim, ó, eu vou trabalhar toda a minha segunda carreira, tá? No início aqui eu fiz 4 correntinhas, porque o primeiro é referente a esses pontos baixos que estamos colocando, tá? O restante é tudo 3 correntinhas. Então, você vai fazer 3 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo, introduzo e faço um ponto baixo. Assim eu vou fazer por toda a minha carreira, tá? Vou finalizar aqui essas alcinhas de 3 correntinhas e já volto. Cheguei aqui, ó, no final da minha segunda carreirinha e já subi as 3 correntinhas. Eu vou fechar aqui a carreira com um ponto baixíssimo aqui, ó, na primeira correntinha que a gente subiu lá no início, tá? Fecho com um ponto baixíssimo. Fechando assim a segunda carreirinha. Para subir a terceira carreirinha, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, dentro da primeira argolinha e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou fazer novamente 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, eu venho aqui, ó, na argolinha do lado, no meio da argolinha e faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha, na próxima alcinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho aqui na alcinha do lado e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Alcinha do lado, um ponto baixo. 3 correntinhas. Alcinha do lado, aqui, um ponto baixo. 3 correntinhas. Alcinha do lado, um ponto baixo. 3 correntinhas. Alcinha do lado, um ponto baixo. 3 correntinhas. Alcinha do lado, um ponto baixo. 3 correntinhas. E chegamos aqui, ó, na primeira alcinha. Vamos fazer, para fechar essa carreira, um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo do início, tá? É no ponto baixo que você vai fazer o ponto baixíssimo, não é na correntinha, não. Então, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo e fechei a minha terceira carreirinha. E ficou dessa forma, ó. Com a primeira carreira com os 18 pontos altos, a segunda carreira com as primeiras alcinhas de 3 correntinhas e a terceira carreira com a segunda alcinha de correntinha. Agora que eu fechei aqui, ó, na emenda com um ponto baixíssimo, eu vou fazer outro ponto baixíssimo aqui, ó, dentro da primeira argola. Eu vou introduzir a minha agulha dentro desse argolão e faço um ponto baixíssimo para levar o meu fio aqui para dentro, tá? Agora vamos subir a nossa quarta carreirinha. Para subir a nossa quarta carreirinha, com o fio aqui já dentro da argolinha da alcinha, eu vou subir 3 correntinhas para dar altura do ponto alto. Eu vou trabalhar dentro de cada espacinho desse aqui, ó, de cada alcinha dessa aqui, 7 pontos altos, contados com essas 3 primeiras correntinhas. Então, eu já tenho o meu primeiro ponto. Faço mais 6, tudo trabalhado aqui dentro, ó. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Eu fiz 7 pontos altos contando
com essas 3 primeiras correntinhas aqui do início, tá? Laço meu fio e venho direto aqui, ó, para essa próxima alcinha aqui do lado. E vou trabalhar novamente 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, ficou dessa forma. Eu tô trabalhando com fio preto, pessoal, eu sei que é um pouco difícil de visualizar no vídeo, só que eu não quis perder a oportunidade de mostrar para vocês como faz esse soplar. Esse soplar é uma encomenda, então não foi eu que escolhi a cor, foi a cliente. Então, por isso que eu tô trabalhando com o barbante preto, tá? Só que eu não quis deixar de compartilhar com vocês o passo a passo desse lindo soplar. Então, vamos retomar nossa aula. Eu vou fazer bem devagarinho para vocês não perderem nenhuma etapa do nosso soplar. Tô trabalhando aqui, ó, dentro de cada alcinha, 7 pontos altos, tá? Laço meu fio direto, sem intervalo nenhum, venho para a próxima alcinha e vou trabalhar novamente 7 pontos altos. Então, vai ficando assim a nossa quarta carreirinha. Vou finalizar aqui, ó, todas as alcinhas com 7 pontos altos e volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Vou fechar aqui a quarta carreirinha, tá ficando assim, ó, a quarta carreirinha. 7 pontos altos dentro de cada espacinho aqui, ó, cada argolinha, tá? Vou fechar introduzindo aqui a agulha na terceira correntinha aqui do início, ó, e fazendo um ponto baixíssimo. Assim, fechei a minha quarta carreirinha. Agora vamos subir a carreirinha de número 5, a quinta carreirinha. Subo 3 correntinhas para dar altura no meu ponto alto. E eu vou trabalhar nessa carreirinha tecendo um ponto alto para cada pontinho da carreirinha de base. Aqui no início, ó, depois das correntinhas, esse pontinho fica bem escondidinho, ó. Aqui. Cuidado para não pular ele, tá? Eu não segui aqui para poder mostrar isso. Geralmente as pessoas pulam esse pontinho aqui, ó, depois das 3 correntinhas, porque ele fica muito coladinho, então fica ruim de visualizar. Então, cuidado para não perder esse pontinho aqui, tá? Eu vou tecer um ponto alto para cada ponto da carreirinha de base. Não vou fazer aumento, não vou fazer diminuição. Para cada ponto de base, eu vou tecer um ponto alto. Então, a carreira de número 5 é só isso, ó. Não tem mistério, não precisa contagem, não precisa nada. Tem um ponto de base, eu faço um ponto alto. Vou fazer aqui a minha carreirinha de número 5. Vou fechar com um ponto baixíssimo quando eu finalizar a carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início para dar continuidade ao trabalho, tá bom? Então, eu vou terminar aqui, ó, vai ficando desse jeito. Eu vou terminar aqui a minha quinta carreirinha, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha e já volto. Concluí a minha carreira de número 5 e o nosso trabalho está ficando assim. Agora, vamos subir a carreirinha de número 6. Faço 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto.
laço meu fio e vou trabalhar aqui no próximo ponto de base outro ponto alto. Nessa carreirinha eu vou trabalhar 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. Assim, ó, fiz 6 pontos altos na sequência, contando com essas 3 primeiras correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma correntinha. Fiz os 6 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar o meu fio e aqui, ó, entre um ponto e outro, aqui é o ponto que eu fiz, o último de base. Entre o último e o próximo, aqui, ó, no meio do ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Assim, ó. Vai ficando desse jeito. Eu não vou trabalhar em cima do ponto alto, eu vou trabalhar entre esse e esse. Esse aqui é o último ponto alto de base que a gente trabalhou. Então, eu vou trabalhar entre um ponto e outro. Assim. Faço uma correntinha. Laço meu fio. Não vou trabalhar em cima desse ponto alto aqui, não, ó. O próximo não, que foi o entre não. Eu vou trabalhar no próximo. Aqui ao meio. Eu trabalhei um ponto alto aqui no meio. Eu vou pular esse ponto aqui, venho pro próximo e vou fazer novamente a sequência de 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz a sequência de 6 pontos altos. Faço uma correntinha, laço meu fio. Entre o ponto de base que eu trabalhei por último e o próximo, no meio, aqui no meio, ó, não é no alto do ponto, é no meio, eu vou fazer um ponto alto. Trabalho uma correntinha, laço meu fio. Eu vou pular esse ponto aqui, ó, de base, que seria o próximo, e vou no outro e vou fazer novamente a sequência de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai ficando assim, ó. 6 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto aqui no meio, para ficar esse vãozinho aqui mesmo, uma correntinha. Pulei esse pontozinho aqui de base, esse pontinho aqui de base. Fiz novamente na sequência 6 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha, laço fio. Introduzo a minha agulha entre os pontos. Faço um ponto alto, uma correntinha. Laço meu fio. Esse ponto aqui, ó, que ficou entre, eu vou pular, venho no próximo e dou sequência aos 6 pontos altos novamente, tá? Vou trabalhar desse jeitinho toda a minha carreira de número 6, tá? Vai ficando assim, ó. Vou finalizar aqui a minha carreira e já volto. Finalizada a minha carreira de número 6 e ficou assim, ó. Agora, na carreirinha de número 7, eu não vou subir aqui, em cima desse ponto de base, a próxima carreirinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. No próximo ponto de base, no ponto de base do lado, tá? Assim, ó. Pulei esse primeiro ponto e vou iniciar a carreira nesse segundo ponto de base. Agora sim, eu subo 3 correntinhas.
E vou trabalhar esses pontos altos aqui de base, ó, restantes. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu primeiro. Então, eu vou trabalhar os 4 que faltam. 2, 3, 4, 5. Aqui na base tínhamos 6 pontos altos. Na sequência, 6 pontos. O primeiro eu pulei. Então, eu trabalhei aqui 5 pontos altos, contando com essas 3 primeiras correntinhas aqui do início. Então, eu fiquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço uma correntinha, laço meu fio e aqui, ó, nesse vão aqui da correntinha, aqui na base, eu vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha. Laço meu fio e nesse espaço aqui, ó, eu vou trabalhar outro ponto alto. Uma correntinha. Pulo o meu primeiro ponto do grupo de 6 pontos. Introduzo no segundo. Então, laço meu fio e aqui, ó, no segundo ponto de base, eu inicio o grupinho com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou assim, ó, grupinho de 5 pontos altos, correntinha, um ponto alto aqui, nesse espaço grande aqui de base, uma correntinha, outro ponto alto no espaço grande do lado, uma correntinha, pulo aqui o primeiro ponto de base e faço o grupo de 5 pontos altos. Faço uma correntinha e vou iniciar tudo de novo, ó. Fiz uma correntinha, nesse espaço grande aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha. No próximo espaço grande, outro ponto alto. Uma correntinha. Vou pular o primeiro ponto alto de base do grupo de 6 e vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. Uma correntinha para começar tudo de novo. Vai ficando assim a nossa 7ª carreirinha, carreirinha de número 7. Grupinho de 5 pontos, intervalo de correntinha, ponto alto, intervalo de correntinha, ponto alto, intervalo de correntinha e o próximo grupo de 5 pontos. Vou finalizar aqui, ó, toda a minha volta, tá? E volto para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Finalizei a minha carreirinha de número 7 e tá ficando assim, ó, o nosso trabalho. Agora, vamos para a carreirinha de número 8. Vou fazer a mesma coisa que no início que eu fiz na carreirinha anterior. Eu vou caminhar aqui, ó, para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Porque vamos pular o primeiro, tá? Agora eu vou trabalhar 4 pontos de base. Então, eu subo 3 correntinhas e vou tecer um ponto alto em cima de cada ponto de base aqui, dos 4. A sequência agora é com 4. Por que eu tô pulando só o primeiro? Porque vai fazendo uma viradinha, tá? Quando ele tiver maior, vocês vão entender. Então, agora a sequência é com 4 pontos altos. Uma correntinha, laço fio. No primeiro espação aqui, ó, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laço fio. No segundo espação, outro ponto alto. Uma correntinha, laço fio. No próximo espação, um ponto alto.
uma correntinha, laço o fio e vou trabalhar aqui, ó, os 4 pontos altos. Eu pulo esse e trabalho os 4 restantes, tá? Uma correntinha para iniciar aqui, ó, os quadradinhos de novo. Laço o fio no espação, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espação, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espação, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo e vou trabalhar o grupinho agora com 4 pontos altos. Dessa maneira eu vou trabalhar toda a minha carreira de número 8, tá? E vai ficando assim, ó. Desse jeito. Então, eu vou trabalhar 4 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto no espação, uma correntinha, outro ponto alto no espação, uma correntinha, outro ponto alto no espação, uma correntinha e inicio os 4 pontos altos novamente. Vou finalizar aqui a minha carreirinha e já volto. Finalizei a carreira número 8 e está ficando assim o nosso trabalho. Agora, vamos para a carreirinha de número 9. Vou andar com ponto baixíssimo aqui para o ponto de base do lado. Porque vamos pular agora nessa carreira o primeiro e o último ponto. Então, eu andei com um ponto baixíssimo para o segundo ponto. Vou subir 3 correntinhas, laço meu fio, venho aqui para o ponto do lado e faço um ponto alto. Nessa carreira, vamos trabalhar 2 pontos só, tá? Em cima desses 2 do meio aqui de base. Então, vamos trabalhar 2 pontos. Aí eu faço uma correntinha, laço meu fio e venho trabalhando aqui, ó, nesse pedacinho aqui, tá? Fiz a correntinha, eu venho aqui no primeiro vão e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, venho pro vão do lado e faço outro ponto alto. Uma correntinha, lacei o fio, venho aqui pro vão do lado e faço outro ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, venho aqui para o último vão e faço outro ponto alto. Uma correntinha, laço meu fio, venho direto aqui, ó, pulo esse ponto de base e venho aqui no segundo e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho para o ponto de base do lado e faço outro ponto alto. Porque agora a sequência é de 2 pontos altos. Para fechar esse desenho aqui, ó. Estamos fazendo esse desenho aqui, tá? Então, para fechar o desenho, agora vamos trabalhar pulando o primeiro e o último ponto de base. Faço uma correntinha e vou fazer novamente aqui a sequência. Pulo esse ponto de base, venho no primeiro vão e faço um ponto alto. Uma correntinha. No próximo espaço, outro ponto alto. Uma correntinha. No próximo espaço, outro ponto alto. Uma correntinha. No próximo espaço, outro ponto alto. Uma correntinha. Laço meu fio e vou tecer agora aqui os 2 pontos altos do meio, tá? 1 e 2. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar ela toda assim, tá? 2 pontos altos. Vamos trabalhar correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha.
os outros 2 pontos novamente e assim sucessivamente. Vou fazer toda a minha carreirinha de número 9 até chegar aqui no final e prender na terceira correntinha, tá? Do início, com ponto baixíssimo. Vou finalizar minha carreirinha de número 9 e já volto. Finalizada a carreira de número 9 e está ficando assim. Agora vamos subir a carreirinha de número 10. Subo 3 correntinhas, faço um ponto alto no ponto de base. Assim, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Dentro desse espaço, eu vou colocar 2 pontos altos. 1 e 2. Laço meu fio. Em cima desse ponto alto, eu vou colocar outro ponto alto. Assim. Laço meu fio. Dentro desse espaço, eu vou colocar 2 pontos altos. Laço o fio. Em cima desse ponto alto, outro ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, outro ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, outro ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. E vou trabalhar laço e vou trabalhar novamente aqui, ó, em cima desses 2 pontos altos de base, um ponto alto em cima de cada um. Então, essa carreira de número 10, ela é toda assim, é toda em pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto e dentro do espaço, 2 pontos altos. Vou fazer assim por toda a volta, toda a minha carreira de número 10, tá? Vou fazer aqui a minha carreira e já volto. Carreira de número 10 concluída. Agora vamos para a carreirinha de número 11. Subo 3 correntinhas e aqui não tem mistério. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreirinha de base, sem aumento e sem diminuição. Eu só vou tecer um ponto alto para cada ponto da carreirinha de base, assim, ó. Não vai ter nem aumento e nem diminuição. Vai ficando assim. Vou fazer toda a minha carreirinha de número 11 até chegar aqui no final. Chegando no final, eu vou introduzir aqui, ó, nessa terceira correntinha e vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer a minha carreirinha e já volto. Finalizada a carreira de número 11, agora vamos para a carreirinha de número 12. Vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, para dar altura do ponto alto. Vamos trabalhar aqui na sequência 6 pontos altos, contando com essa aqui, tá? Dois, 3, 4, 5, 6. Feito isso, vamos fazer uma correntinha. Laço fio, vou pular um pontinho de base, ó, pulei esse pontinho. Vou introduzir aqui no meio, ó, entre esse e esse ponto.
no meio. Faço uma correntinha, ó, vai ficar assim, ó. Fiz 6 pontos altos, pulei um ponto de base e introduzi no meio, entre um pontinho e outro. Fiz uma correntinha, laço meu fio, não vou fazer nesse ponto aqui não, eu vou pular ele também, tá? Esse pontinho aqui, ó. Eu vou introduzir aqui no segundo e vou fazer novamente a sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6, vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha nesses 2 próximos pontos de base. Eu vou laçar o meu fio e vou introduzir aqui, ó, no meio desses 2 pontos. Aqui é o último ponto que trabalhamos. Aí tem esses 2 próximos pontos. Eu vou introduzir no meio deles e vou fazer um ponto alto. Assim. Fiz o ponto alto, uma correntinha. Eu vou fazer uma correntinha antes e depois desse ponto alto aqui sozinho, tá? Laço meu fio, vou pular esse ponto aqui, que tá perto desse que tá no meio, pulo esse ponto de base e vou fazer novamente a sequência de 6 pontos altos. Cada ponto em cima do seu ponto de base. 3, 4, 5 e 6. E vai ficando assim essa carreirinha. Ó, 6 pontos, uma correntinha, 6 pontos, uma correntinha. Vou pular esses 2 pontos de base aqui, vou introduzir esse ponto alto aqui no meio dos 2. Faço uma correntinha e novamente vou fazer aqui, ó, a sequência de 6 pontos altos. Fiz a sequência dos 6 pontos altos, faço a correntinha, pulo um ponto de base, faço esse ponto alto aqui no meio desses 2 pontos, pulo um ponto de base, correntinha e assim eu vou trabalhar nessa carreirinha sucessivamente, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreirinha até chegar aqui no final. Quando chegar no final, eu vou introduzir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer a minha carreirinha e já volto. Finalizei a carreira de número 12 e ficou assim, ó. Tem um vão grande aqui e um vão aqui. Aí veio 5 pontos altos na sequência. Agora, vamos para a carreira de número 13. A carreira de número 13, vamos pular o primeiro e o último ponto. Vamos trabalhar nesse bloco com 4 pontos altos. Para pular o primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no segundo ponto de base. Fiz o ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Subi 3 correntinhas, eu laço meu fio e vou trabalhar mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Ó, ficou uma sequência com 4 pontos altos em cima daqui da base de 6. Faço uma correntinha. Fiz uma correntinha, laço meu fio, vou pular esse último ponto e venho direto para esse espação aqui, ó, tá? E faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho novamente aqui, ó, para esse espação aqui e faço um ponto alto. Peraí que eu esqueci de laçar o fio.
faço ponto alto. Uma correntinha, ó, tá ficando assim. Fiz uma correntinha, eu vou laçar o fio, vou pular esse primeiro ponto de base, venho no segundo, eu pulo o primeiro, venho no segundo e faço agora a sequência com os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, ó. Fiz os 4 pontos altos, faço uma correntinha e laço o meu fio. Lacei o meu fio, eu venho aqui, ó, no espação e faço um ponto alto. Eu fiz os 4 pontos, pulei o primeiro e pulei o último, tá? Porque aqui na base são 6. Eu vou pular o primeiro da base e o último da base. Uma correntinha, venho para o próximo espação e faço um ponto alto, uma correntinha. Assim, eu vou trabalhar toda a minha volta, tá? Toda a minha carreira, seguindo essa sequência. 4 pontos altos em cima dos 6 de base, pulando o primeiro e o último, e vou começar o ponto quadradinho aqui, ó. Agora vão ficar 3 vãozinhos, tá? Com 3 correntinhas de intervalo. Vou fazer a minha volta todinha. Quando eu finalizar, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início, pra gente subir a próxima. Vou fazer a minha carreira e já volto. Finalizada a carreira de número 13 e ficou assim. Agora, vamos subir a carreira de número 14 e última, tá? É a carreira de acabamento agora. Vamos caminhar com o ponto baixíssimo aqui, ó, pro ponto do lado. Caminhamos com ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Laço o fio e faz mais um ponto alto. No ponto de base seguinte, assim, ó, trabalhando 2 pontos altos agora. Faço uma correntinha, laço meu fio e agora é diferente, tá? Porque é a carreirinha de acabamento. Então, eu fiz aqui os 2 pontos altos da sequência, eu vou laçar o meu fio. Eu vou introduzir aqui, ó, não no meio mais, não nesse espacinho. Eu vou introduzir aqui, ó, no alto desse ponto. Vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto, agora eu vou trabalhar um ponto picô em cima desse ponto. Eu subo 3 correntinhas, volto aqui, ó, na base do meu ponto e faço um ponto baixíssimo, formando esse picô aqui. Fiz isso, laço meu fio e aqui, ó, no meio, nesse espaço aqui do meio, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, eu vou fazer outro picô. 1, 2, 3 correntinhas, volto na base do ponto e faço um ponto baixíssimo. Laço meu fio e aqui, ó, no mesmo lugar, tá? Aqui. Dentro desse espaço aqui, eu faço outro ponto alto. Fiz o ponto alto, eu vou fazer outro ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, na base do ponto alto, tá? Ficaram 3 pontinhos picô, ó. 1, 2, 3. Laço meu fio e vou fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto alto de base. Feito esse ponto alto, eu faço somente uma correntinha. E vai ficar assim, ó. Desse jeito aqui, depois dos 2 pontos. Fiz essa correntinha, eu laço meu fio.
Aqui nesse grupinho aqui de 4 pontos de base, eu vou fazer os 2 do meio. Então, eu vou pular o primeiro, faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço outro ponto alto. Uma correntinha. Vou pular esse ponto aqui de base e venho aqui, ó, em cima desse ponto de base aqui do próximo e começo a trabalhar essa parte central. Faço um ponto alto para ficar assim, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora eu vou fazer o ponto picô. Fiz o ponto alto, eu vou subir 3 correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo na base do ponto. Fechando o meu primeiro ponto picô. Laço meu fio e aqui, ó, no centro, aqui eu vou fazer um ponto alto. Ponto picô agora, ó, 3 correntinhas, baixíssimo na base do ponto. Laço meu fio, no mesmo espação, eu vou fazer outro ponto alto. Vou fazer o meu terceiro ponto picô. 3 correntinhas. Faço um baixíssimo na base do ponto. Pronto, ó, ficou os 3 pontos picô. Laço meu fio e aqui, ó, em cima desse ponto alto de base, eu vou fazer outro ponto alto. Fechando aqui, ó, o acabamento dessa parte. Faço uma correntinha, laço meu fio e aqui eu faço os 2 pontos altos do meio, tá? 1, 2. Faço uma correntinha e vou fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui. Vai ficar assim, essa carreirinha. 2 pontos altos, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, ponto picô. Ponto alto dentro do espaço, ponto picô. Outro ponto alto dentro do espaço, outro ponto picô. E ponto alto em cima de ponto alto de base. Faço uma correntinha e os 2 próximos pontos altos. Vai ficar assim, desse jeito, a nossa carreirinha, tá bom? Vou finalizar aqui a minha carreirinha de acabamento e já volto. Finalizei a última carreira, ó, e ela ficou assim. Fechei com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha. Vou fazer uma correntinha e já posso cortar esse meu fio para arrematar. Dou um nozinho, coloco esse meu fio na agulha de tapeceiro. Vou virar do avesso a minha peça e vou arrematar aqui, ó, aqui por trás, tá? Passeando com esse meu fio por algumas laçadas. Para ficar escondidinho aqui por dentro. Introduzo em alguns pontos. Não tem um ponto específico, tá? Eu só tô caminhando com esse fio aqui na parte de trás do solplar. Para fazer um arremate bonito. Ó, e ele fica bem escondidinho. Já posso cortar esse meu fio. E tá finalizado
o nosso souplar. Ele ficou com 37 centímetros de diâmetro, tá? Ele ficou com 37 centímetros de diâmetro. Com esse lindo souplar, terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilha com os amigos e se você não for inscrito, inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho para receber as nossas próximas aulas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu terei um enorme prazer em responder. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos!